bom dia. Abre a janela, deixa o... Bom dia. É sempre bom estar aqui nas sextas-feiras. Depois dessa entrevista maravilhosa com Daiane, a gente até que tem um up, né, na nossa autoestima e ver que é capaz. É sempre bom recomeçar. Para essa mãe, para essa mulher que está ouvindo agora o programa, sempre tem oportunidades de um recomeço. E nós vamos falar sobre maternidade, né? Como o Fernando disse, domingo é o Dia das Mães. Eu acho que Dia das Mães são todos os dias, mas vamos lá. Sim. Vamos aproveitar a data comercial e falar um pouco dessa maternidade que atualmente tem sido mais difícil, mas a psicóloga Valéria Dantas vai falar um pouco mais sobre isso. A maternidade é uma experiência única e desafiadora e nos tempos atuais as mães enfrentam uma série de desafios específicos. Esses desafios podem variar desde o equilíbrio entre a maternidade e a carreira até as pressões sociais e as demandas da criação dos filhos. É uma pressão muito grande na maternidade atual. Hoje no Direto ao Ponto com Cristiane Melo vamos explorar alguns desses desafios com a psicóloga especialista em questões comportamentais. Já está aqui em nosso estúdio Valéria Dantas e eu quero agradecer a ela por ter aceitado o nosso convite, aberto um pouquinho da agenda dela para estar aqui com a gente no Direto ao Ponto. Seja bem-vinda mais uma vez, é um prazer recebê-la novamente aqui no Direto ao Ponto. Oi, Cris, bom dia aos ouvintes da Princesa. É sempre um prazer estar aqui no Direto ao Ponto. É um nome sugestivo, é um nome que me lembra mesmo. A gente precisa ir direto ao ponto daquilo que dói, que fere a gente, né? Que machuca. E também descobrir como ir direto ao ponto aquilo que faz bem pra gente. Então a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre isso. Então já vou direto ao ponto, né? Quais são os principais desafios emocionais que as mães estão enfrentando atualmente nesse período pós-pandêmico? Tá. Quando a gente pensa em maternidade, ela é atravessada desde sempre por inúmeros desafios, né? Não tem como não pensar nas bisavós, nas avós, que se viam com desafios próprios daquelas épocas, de filhos, 12, 13, 14 filhos, aonde não era permitida àquela mulher um lugar de externalizar a dificuldade e a dor que a maternidade traz, né? A gente chega à pandemia e é um momento que assusta ao ser humano, esse recolhimento, essa insegurança. A gente vem vivendo tempos onde a gente busca segurança o tempo inteiro. Segurança financeira, segurança econômica, emocional. Então a pandemia tirou a gente desse lugar e mostrou a muitos de nós, porque alguns ainda não perceberam, o quanto é importante esse cuidado com a saúde mental. No meio disso tudo nós temos quem? As mães. Mães solo, mães com apoio, mães que muitas vezes não conseguem esse colo que a maternidade tanto dá, mas que tanto precisa. Pós-pandemia, o que a gente percebe hoje são mulheres que não estão mais suportando a sobrecarga. E isso aparece de diversas formas. Nós temos hoje um gritante crescimento no número de pessoas ansiosas. O Brasil hoje tem 18,6 milhões de pessoas com ansiedade. Se a gente for destrinchar isso para o viés de gênero, a gente vai encontrar uma quantidade excessiva de mulheres e de mães incluídas nessa estatística. Então a gente hoje sofre muito do mal da ansiedade e a gente hoje experimenta, nós enquanto mulheres, conviver com a depressão sem fugir do nosso fazer. Então a gente tem uma ideia muito vulgarizada de que deprimir é só ficar quietinha no canto, tomar medicação e ser cuidada. Nós temos mães que estão vivendo a depressão de uma forma muito profunda, mas que continuam cozinhando, limpando casa, trabalhando fora de casa, sendo esposa, sendo filha. Então isso para a gente ter um viés do quanto a saúde mental hoje de nós mulheres, de nós mães, de puérperas, de mulheres grávidas está afetada. Há bem pouco tempo não se falava no adoecimento de mulheres grávidas. Então a mulher tinha depressão, tinha ansiedade, engravidou, parecia que recebia uma medicação natural
por conta dessa crença errônea de que a maternidade é algo mágico. E aí as mulheres, elas eram meio que colocadas no altar até o dia do parto. Hoje já não é mais aceito isso. A mulher que engravida, ela vai invadida por medos, por inseguranças, ela precisa de colo, ela precisa de uma rede de apoio. E em meio a essas características da gravidez, ela também continua sendo mulher. Então você tem a vida sexual transformada, você tem, além da libido transformada, você tem a autoestima, isso tudo atravessado por um profundo estado de ansiedade. A mulher atual, ela se enxerga mais. Com certeza. Você falou aí da maternidade. E amém, né? Você falou aí da maternidade antigamente, que as mulheres emendavam uma gravidez na outra, né? E a gente achava que essa mulher não sofria com ansiedade, com depressão. Fala um pouco sobre essa realidade. Sim. Eu acho que nós, desde sempre, tivemos esses atravessamentos da dor, da insegurança, do medo que a maternidade traz. Só que nós não éramos vistas através disso, né? Então, eu acho que a mulher atual, ela vem e é um percurso, né? A entrevista de Daiane com Fernanda ainda há pouco, vem trazendo essa ideia do refazimento de um caminho. Eu acho que nós, mulheres, hoje, não podemos mais aceitar esse lugar de esperar que apenas o outro nos enxergue. Muitas vezes a gente está em relações amorosas fracassadas, esperando que o outro se salve e depois venha nos salvar. Então, hoje a mulher precisa atravessar, se fincar, se firmar nesse lugar de dizer: eu estou pensando em mim, eu preciso cuidar de mim. Para além do que a maternidade nos convida, que é cuidar e olhar para o outro. Então, eu acho que a mulher de hoje, ela não aceita mais ser vista como esse lugar de reprodutora, como esse lugar de santa, né? Essa santidade que a gente insiste em colocar a maternidade, tirando a maternidade real da discussão, do lugar de cuidado, ou esse lugar de rainha, né? Essa musiquinha que entrou ainda nas nossas escolas, ela é a dona de tudo, ela é a rainha do lar. Ninguém mais quer ser rainha do lar. Eu quero ser rainha da minha vida, da minha autoestima, do cuidado comigo. Eu quero ter tempo para ir à academia. Eu quero saber que eu tenho amigos para sair com os meus amigos, para além de amar e cuidar os meus filhos. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Essa mulher que é multitarefa, que o mercado de trabalho cobra dela muito mais atualmente, de que forma ela ser mãe na sua integralidade, sem trazer nenhum tipo de dano a essa relação mãe e filho. Sim, nos dias atuais. Sim, é importante você trazer isso, porque também lá atrás, a maternidade de antes, ela não pensava nos resquícios que essa mãe deixava para os filhos. Quantos filhos adultos na minha idade, na sua idade, dos meninos que aqui estão, ainda hoje repetem modelos de maternidade desamorosas, de maternidade que deixava os filhos em vulnerabilidade, em desamparo. A gente hoje encontra, e a psicologia vê muito isso, adultos em profunda crença de desamparo, de desamor. E isso, não estou culpabilizando mães, eu estou apenas constatando que são modelos que se repetiram por muitos anos. Então, eu acho que hoje a gente começa de uma consciência: que maternidade eu quero dar ao meu filho? Eu quero ser uma mãe que vou perdoar o que minha mãe possivelmente não aprendeu com a mãe dela. Eu não vou repetir esse modelo, mas eu também preciso me conscientizar que eu posso fazer diferente. E aí essa consciência muda tudo. Porque quando eu pego meu filho e dou uma palmada no meu filho porque eu apanhava da minha mãe, eu estou só repetindo o modelo. Quando eu escolho acolher esse filho, conversar, dialogar, dar uma educação com limites, mas baseada no amor, eu corto isso, sabe? Então, eu não estou trazendo para o meu filho uma maternidade que vai deixar lacunas, vazios, agressões. Eu estou dando ao meu filho amor. Muito importante, viu? Fernando tem uma pergunta. Adoro Fernando participando. Eu fico besta, ó, olhando assim ela conversar. Se eu pudesse, eu ficava a manhã inteira ouvindo Valéria Adoro Dantas. sua participação, Fernando, porque o pai tá nisso, né? Pois é, mas assim,
É porque eu estava vendo a senhora falar, doutora, e a primeira frase que me veio na cabeça é aquela que a gente usa, é um ditado popular que se fala muito, que a gente é fruto do meio que a gente vive, do meio que a gente é criado. Sim. E é muito natural a gente repetir aquilo que a gente recebeu, seja na criação e seja no modelo que a mulher tem, ou teve, né, durante toda a vida, da mulher, da mãe, muitas vezes aquela figura que a senhora falou, da santa mãe, que cuida dos filhos e muitas vezes esquece de si própria. Perfeito. E que os filhos estão acima de tudo, esquece, seja do relacionamento, seja dela mesmo, da própria saúde, que adoece mentalmente ou fisicamente porque não se cuida e se coloca em último lugar da própria vida. Como fazer essa transição, doutora? Porque é meio que na dor mesmo, né? Meio que forçar, porque o natural Sim. é repetir o que recebeu. E você Sim. precisa dar uma forçada para você sair desse lugar. Por que Sim. caminhos isso é possível fazer? Olha, aqui eu sou representante da ciência mais linda do mundo, que é a psicologia, né? Então, assim, a psicologia, ela vem abrindo portas para quê? Para o autoconhecimento. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, a gente está falando em reconhecer o que é potência em mim, reconhecer aquilo que me dói, o que a gente costuma nomear aí como sombra, como dor. Então, qual é o caminho? É o do autoconhecimento. Eu preciso parar enquanto mulher, e aí eu incluo o pai nesse lugar, porque a gente está falando de mães, mas se eu amplio para o ambiente familiar, a gente tem ainda mais enraizado o modelo de pai que precisa não ser afetivo, que tem que ser punitivo, que tem que ter o distanciamento, que se coloca apenas nesse lugar de provedor. Então, a gente hoje, enquanto família, a gente está sendo convidado a olhar para a gente e dizer: o que é que eu vou causar no meu filho repetindo isso? E aí, qual seria o caminho? Tomada essa consciência, eu tenho que olhar para o que é necessidade em mim. O que é que eu preciso? Por que é que eu acordo tão cedo, faço um café da manhã, levo o filho na escola? Por que é que eu não faço isso por mim? Então, quando a gente pensa em refazer esse caminho, a gente tem que ter o olhar para dentro. Aonde me dói, deixa eu curar o que me dói, para eu não transformar isso em dor no meu filho. E aí a gente pode passar por um caminho que é muito lindo, mas muito difícil, são os desertos. É olhar para si, é cuidar de si, é acompanhamento psicológico, quando necessário, uma medicação com psiquiatra. A gente está falando de uma ansiedade que muitas vezes rouba a qualidade de vida. Essa ansiedade que ser pai e ser mãe está ali o tempo inteiro convocando a gente a pensar. E aí você vem, o que é autocuidado? É o café que eu tomo com os amigos, é a cerveja, é meu vinho, é eu ir à minha igreja. O que é autocuidado? Sou eu ir fazer um yoga, sou eu ir para uma terapia. Então, autocuidado é tudo aquilo que me entrega a mim de novo. E cada um tem um caminho próprio, né? Eu estou sempre aqui falando da importância da psicologia, mas ela não é o único caminho. Ela é um dos caminhos possíveis. Cabe a você, que está aqui ouvindo a gente, que para e pensa qual é a minha necessidade hoje. Às vezes a minha necessidade é chegar em casa, abraçar aquela mãe que nunca soube me abraçar. Eu fiz, quando o Cris me convidou, eu fiz lá um post no Instagram e que eu trouxe as pessoas para a provocação. Qual seria o presente que você podia dar à sua mãe que não se compra numa loja? Isso é autocuidado. O shopping aí de hoje até domingo vai estar lotado. Pais que levam os filhos, filhos que se organizam vão. Mas será que é só essa busca comercial? Eu adoro receber presente. Minhas filhas escutem isso, né? Por favor, sigam o conselho que o Dilson Barbosa deu a semana toda aqui. Panela não, pelo amor de Deus. Panela em casa. A gente tá falando de autocuidado, dá uma coisa pra ela se sentir bem, ficar com a autoestima Sim. bacana. Panela pra fazer comida pra você, Sim. meu amigo, pelo amor de Deus. E às vezes se sentir bem, né, Fernanda? Receber um abraço e um eu te amo. Porque nós, como filhos, nos colocamos muitas vezes nesse lugar de culpabilizar quem veio antes da gente. Por isso que eu fiz questão de dizer, eu não estou culpando as mães de antes. Mas se eu não recebi uma criação onde eu ganho beijo, abraço, esse incentivo, essa coisa de reconhecimento do potencial que um filho tem, se eu não recebo isso, o que é que acontece? Eu não sei passar. E aí, se você como filho, amorosamente, se sente mais preparado, faz o caminho inverso. Isso também é autocuidado. Aprender primeiro, né, pra depois. A gente cicatriza as relações e os corações
quando a gente tem a coragem de dizer a quem ama que a gente ama. Isso é muito importante. Eu tenho começado o ano de 2023 com um lema: o óbvio precisa ser dito. A gente ama a mãe, a gente ama o filho, a gente ama um companheiro, a gente ama um pai, mas a gente muitas vezes só vai dizer isso enterrando esse parente da gente. Ou quando o filho está ali no hospital, ou quando a mãe está ali no hospital. Então segue aí sugestão de presente. Os lojistas de Feira de Santana não fiquem com raivas, levem um presentinho, mas dá um abraço, um beijo demorado e diz eu te amo, enquanto essa pessoa está aí do teu lado, né? Olha, eu como mãe quero dizer que a gente precisa fazer isso ao longo do ano. Sim. Eu acho que não basta ser filho na véspera ou no Dia das Mães. Acho que a gente precisa cuidar das nossas mães durante todo o tempo. Regar essa relação, né? Regar essa relação no dia a dia, é saber se ela está, porque a gente casou, teve nossos filhos e essa mãe precisa lá, tem a síndrome do ninho vazio, tá ali Sim. sozinha, tá correndo atrás de ser feliz também, e você precisa lembrar de que apesar da sua vida corrida também, tem a sua mãe, tem aquela que colocou você no mundo e que quer também receber de você, dos seus netos, esse carinho e esse abraço, tá bom? Sim. É aquela coisa também que não existe fórmula mágica. Eu já quero encerrar aqui o quadro, mas falando que quando você estava falando ali de fazer coisas para você, tomar o seu vinho, ter sua relação com os amigos, fazer um yoga e academia. É aquela coisa de, no avião, você primeiro precisa colocar a sua máscara, se o avião estiver em turbulência, colocar a máscara em si primeiro, para depois cuidar do outro. Porque se você não estiver bem, você não vai saber se ter uma maternidade boa para seu filho, ser uma boa mãe para o seu filho. E não existe fórmula mágica, não é isso, doutora? Não existe fórmula mágica, somos seres únicos. Cada um tem uma forma de reagir, de receber, de interpretar aquilo que acontece consigo. Então, esse cuidado também ele é muito único. Eu acho que a pandemia, ela trouxe a gente, ela lança um convite para a gente olhar para uma maternidade real, que é essa daí. Aonde tem dor, aonde tem ferida, onde tem repetição, aonde tem desamparo, mas a boa notícia é que tudo isso é possível de cuidado, é passível de ser acolhido, cuidado, e não negligenciado como foi feito em tanto tempo. Se a ansiedade está aí, se tem deixado a gente nesse estado de vigilância, hipervigilância muitas vezes, é um convite. Dialoga com essa ansiedade. Por que eu estou com tanto medo de libertar meus filhos? E quando meus filhos estão libertos, por que eu estou com tanto medo de seguir sozinha? Que é o que você fala do ninho, a síndrome do ninho vazio. Muitas vezes a gente viveu uma vida sem olhar para a gente. E quando eu perco esses filhos, que era a minha função de vida, eu me dou conta de que eu passei uma vida inteira sem olhar para mim. E aí eu já não sei o que fazer. Por isso, tanta ansiedade. Então, hoje eu deixo aqui um convite para a gente começar a construir essa maternidade real, onde a mãe precisa de colo, de cuidado, de acolhimento, de rede de apoio, de parceria, e não só quando ela está grávida, não só no puerpério, enquanto vida existir, a maternidade real é esse lugar de desafio, que a gente acolhe esses desafios, né? Quero agradecer mais uma vez a sua participação, é sempre um presente, né? Para mim, eu acho que para o estúdio aqui, para os ouvintes, te ouvir é sempre um presente. Agradecer a você, e se eu esqueci de te perguntar algo que seja importante sobre essa relação ansiedade, maternidade, eu deixo aqui o microfone aberto. Obrigada, Cris, obrigada pelo convite. Eu gostaria apenas de encerrar relembrando, né? A ansiedade, ela é um estado natural do ser humano. A gente preocupa com aquilo que está por vir. E a gente precisa estar muito atento quando essa preocupação não cessa. Quando o motivo foi resolvido, quando algo aconteceu e eu continuo me preocupando com esse futuro que está por vir. Ser mãe não precisa caminhar de mãos dadas com a ansiedade. E se a ansiedade ficou disfuncional, está te roubando o bem-estar, procura ajuda. Procura ajuda. A gente tem aqui uma rede de cuidados com a saúde mental, e acho que se a ciência avança para ofertar cada vez mais cuidados para a mãe, para a mulher, para o pai, para a família, por que não usar, né? Quero deixar também um abraço para minha mãe, que está longe, né? Uma maternidade linda. Deixar também um abraço para as mães que eu acompanho.
2022 e 2023 foi um ano muito lindo no meu consultório, porque muitas mulheres grávidas, muitas mulheres parindo, e eu me sinto imensamente recompensada por Deus de estar na vida dessas mulheres nesse momento. Então, fica aí o meu abraço para todas elas. Gratidão pela oportunidade de falar aqui para essa mulher que precisa voltar a olhar para ela. Tá aí a forma como você conduziu essa entrevista, a sua experiência ao longo do ano com muitas maternidades, Sim, não é isso? sim. Também deixar um beijo aqui para minha mãe, que é minha fã de carteirinha, Sim. sempre me acompanha e graças a Deus que ela tem um orgulho muito grande da filha que tem aqui para nós, tá, gente? Um beijo, mãe, te amo demais. Gente, sempre falando aqui, hoje eu pedi autorização ao Sargento Goiabinha para agradecer aos parceiros do Direto ao Ponto, Biosalgante, o primeiro salgante brasileiro 100% livre de sódio. União Médica, com você em todos os momentos. Café 2 de Julho, aquece e esquenta o seu coração. E Ciface, há 12 anos, desenvolvendo sorrisos e autoestima. A todos os nossos parceiros, um grande abraço e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Abraço. Você ouviu no Bom Dia Feito.